Saudações zoológicas, eu sou Amanda, este é o Zoomundo e hoje trago uma notícia aqui no Plantão Zoomundo que é surpreendente e ao mesmo tempo preocupante. Tubarões contaminados com cocaína no Rio de Janeiro. Parece mentira, né, gente? Mas não é. E isso não é somente uma notícia, entre aspas. Isso é o resultado de um trabalho científico que foi publicado recentemente. E os pesquisadores, eles de fato encontraram ali cocaína no organismo de alguns tubarões. Então é sobre essa notícia que a gente vai falar aqui hoje. A capa desse vídeo, né, que vocês podem ver aqui, inclui a cena de um filme trash, né, para variar, que é o Cocaine Shark, um desses filmes que saem todos os anos de tubarão, assassino e tudo mais, que a gente tá cansado de ver e que não precisa mais ter esse tipo de coisa. Mas enfim, coincidentemente veio a calhar aí esse fato, né? Então vamos falar de coisa séria, vamos falar aqui desse achado, desse trabalho. Então aqui tá o print do artigo, ele foi publicado aqui semana passada, né, 15 de julho de 2024, que é o primeiro registro de cocaína e um outro composto aqui, que é o benzolecognina, que é um derivado da cocaína. Então foi o primeiro registro dessas substâncias detectadas em tubarões. Então a gente vai falar sobre isso, né? Aqui tá a matéria, eu peguei aqui o print da BBC, mas enfim, saiu em diversos veículos de comunicação internacionais e daqui do Brasil também. Então a gente não poderia deixar de falar desse assunto, né? Então, basicamente, esse artigo trata então da detecção de cocaína em tubarões na costa brasileira, mais especificamente do Rio de Janeiro. Foi o primeiro registro de tubarão detectado com cocaína na natureza, né? Então é um registro inédito. E uma coisa triste, né, mais ainda, é que os níveis de cocaína que foram encontrados nesses tubarões analisados, eles são elevadíssimos. Então, vamos entender melhor esse trabalho que foi feito. Então, a espécie que foi avaliada foi essa espécie aqui, que é o tubarão bico fino brasileiro, né, da espécie Rhizoprionodon lalande. É uma espécie que infelizmente está ameaçada de extinção e isso não é novidade, né? Porque 1/3 dos tubarões, das espécies de tubarão, está ameaçada de extinção. Esse número é elevadíssimo e é super preocupante. Essa é uma espécie que ocorre aqui no Oceano Atlântico, ali na região desde do Mar do Caribe, ali, né? Do que a gente chama de América Central, e também no litoral da América do Sul, e é uma espécie de pequeno porte, tá? Vai variar aí entre 70 a 90 centímetros de comprimento no máximo, então não é uma espécie grande. Nesse trabalho, os pesquisadores, então, eles avaliaram 13 indivíduos dessa espécie de tubarão bico fino brasileiro. Essas espécies foram oriundas da pesca, então eles adquiriram esses exemplares, né, esses indivíduos com pescadores. Bom, isso por si só já sinaliza muito pra gente, né? É uma espécie que está em risco de extinção, é uma espécie protegida, não deveria ter sido capturada, mas enfim, foi. E então os pesquisadores, eles adquiriram essas espécies ali com os pescadores, na região então do Rio de Janeiro. Dentro dessa amostragem de 13 indivíduos tinham machos e fêmeas, inclusive as fêmeas estavam grávidas. Essa espécie é uma espécie vivípara, então ela dá à luz a filhotes prontos, e todos testaram positivos para cocaína. Então, é uma fatalidade, né? Infelizmente, dos 13 indivíduos, os 13 testaram positivos para cocaína. Essas amostras, elas foram retiradas tanto dos músculos como do fígado, tá? Então, eles não tiraram, por exemplo, do sangue do bicho, foi dos músculos e do fígado, porque o fígado acaba acumulando essas substâncias. Então, esse foi o resultado, né, da pesquisa. Então, eles encontraram aí cocaína em níveis elevadíssimos,
tá? Porque a cocaína ela já foi detectada em outros organismos marinhos, só que nesse estudo, né, nos tubarões, foram detectados níveis 100 vezes maiores do que o que já se tinha sido detectado em outros organismos marinhos. Então, foi assim, a maior concentração já detectada de cocaína em um animal marinho. Isso é, assim, muito preocupante. E, bom, como que esses animais acabaram, né, ingerindo essa cocaína? Como que será que foi esse contato, né? A pergunta que não quer calar, como que isso aconteceu? Então, existem, assim, basicamente 3 hipóteses. A mais plausível é a de que eles adquiriram essa cocaína no mar por conta de derramamento de esgoto não tratado. A gente sabe, né, infelizmente, que os nossos mares, em muitas regiões, há um despejo de esgoto não tratado nessas regiões. E aí, nesse esgoto não tratado, vai ter de tudo, né? Essa cocaína, então, ela estava presente nas excretas de usuários de cocaína. E o fato da gente encontrar cocaína em água do mar, por exemplo, isso também não é nenhuma novidade. Na verdade, existem vários estudos sobre qualidade da água, seja do mar, seja de rio, de reservatórios, muitas vezes. Então, existem muitos estudos que mostram pra gente a poluição marinha por vários tipos de componentes químicos, desde hormônios até medicamentos que a gente toma e também drogas ilícitas, tá? Então, a gente, por meio das nossas excretas, a gente acaba liberando para o ambiente tudo aquilo que passa pelo nosso sistema, né? Então, tudo que a gente ingere de medicamentos e de outras substâncias vai parar no esgoto e do esgoto vai parar na natureza. Então, essa é a principal hipótese. A segunda hipótese é derramamento por laboratórios ilegais, que, enfim, por algum motivo acabam despejando ali. E o terceiro motivo é pacotes de cocaínas perdidos ou abandonados intencionalmente pelo tráfico, né, por traficantes. Essa é uma hipótese um pouco menos plausível, né, de você ter ali pacotes mesmo de cocaína ali no mar, né, lançados nesse ambiente, mas é uma hipótese, tá? A gente não tem como saber com certeza o que aconteceu, mas tem aí essas hipóteses, sendo que a primeira hipótese é realmente a do derramamento de esgoto com a presença dessa substância que veio dos excrementos, né, de urina, principalmente de usuários. E então tem até uma imagem, né, que eles mostram. Essa imagem é do próprio artigo, inclusive. Então eles ilustram aqui, né, o derramamento aqui de esgoto com várias substâncias. Aqui a cocaína, aqui essa substância derivada dela, né, a benzolectogonina, né, em português. E aqui mostrando de onde eles tiraram as amostras, né, do fígado e da musculatura aqui do tubarão. Exemplos reais. Eu quis trazer aqui esse caso do urso do pó branco, né? Que é um filme que foi baseado em fatos reais. Em inglês, ele é chamado de Cocaine Bear. E tem um outro nome que é, enfim, criativo, né? Para não dizer outra coisa. Esse urso aqui, ele foi apelidado de Pablo Escobar. Criativo, vai. Mas é um caso real de um urso negro americano que acabou ingerindo cocaína, um pacote de cocaína abandonado em uma floresta no Tennessee, nos Estados Unidos. Ele ingeriu mesmo, né, aquele pacote de cocaína e pouco tempo depois ele morreu. Acho que era uma fêmea. Isso aconteceu, gente, em 1985.
Daí, se não me engano, em 2023 ou 2022, eu assisti esse filme o ano passado, acho que é do ano passado. Mas lançaram esse filme, que é um filme trash, baseado nessa história. Mas é engraçado o filme até, apesar, né, de ser trágico. No filme, essa ursa que ingere a cocaína fica bem doidona, acaba matando um monte de gente, mas não foi o que aconteceu na realidade. Na realidade, o bicho, coitado, morreu pouco tempo depois de overdose. E aqui é o bicho taxidermizado, que tá lá no Kentucky, no estado de Kentucky, nos Estados Unidos. Agora, para falar do caso dos tubarões mesmo, o ano passado foi lançado um documentário chamado Cocaine Sharks, que não tem nada a ver com aquele filme trash que tá na capa ali desse vídeo. Mas foi um documentário lançado pela Discovery naquela semana do tubarão, que eles sempre fazem. Mas é uma equipe de pesquisa da Universidade da Flórida que eles estavam investigando essa questão de tubarões estarem ingerindo cocaína na região da Flórida, justamente por conta do tráfico de drogas, do uso de drogas. Então, eles queriam saber se eles estavam se contaminando, né? Se a região ali da Flórida estava contaminada e se os tubarões estavam atrás desses pacotes de cocaína e quais seriam os efeitos. Então, por exemplo, eles filmaram, mergulharam com tubarões, eles simularam pacotinhos de cocaína que não tinham cocaína, né? Mas o pacote parecia, e lançaram no mar perto de tubarões para ver se eles se atraíam, e os tubarões realmente iam e mordiam esses pacotes. Eu não assisti esse documentário, fiquei com vontade de ver, então vou atrás dele, depois posso até fazer um vídeo para vocês sobre ele. Mas enfim, essa ideia de que os tubarões podem estar se contaminando com cocaína já está sendo estudada por outras equipes de pesquisa, mas esse trabalho aqui brasileiro, cientistas brasileiros, ele foi o primeiro de fato a detectar a presença da cocaína em tecido de animal, de tubarão. Bom, e por que que isso é preocupante? Porque a gente ainda não sabe o impacto da cocaína nesses animais. Será que é um impacto só sobre o comportamento? Será que ele impacta também a fisiologia do bicho? Será que ele impacta a reprodução desse bicho? Tudo isso é muito preocupante. A gente sabe que alguns outros componentes químicos que já foram estudados nos tubarões, eles atrapalham muito a reprodução, né? Então, essa é uma das preocupações dos cientistas também, principalmente porque, como eu já tinha falado, uma boa parte das espécies de tubarão está ameaçada de extinção. Então, tem a pesca, né? Principalmente a principal vilã nisso tudo, né? A pesca ilegal, né? A pesca descontrolada. E você tem a poluição, né? E agora você tem esse outro tipo de poluição. Então, é mais um agravante aí para os tubarões, como se já não bastasse todo o resto, tá? Então, existe um campo, né, de estudo de toxicidade de poluentes em diversos animais aquáticos. Então, assim, infelizmente, esse tipo de poluição aquática é muito preocupante. Então, os cientistas ainda estão estudando os efeitos desses componentes sobre a fauna marinha. Então, tem essa preocupação com a conservação desses animais, e existe uma outra preocupação também, porque assim, o ser humano se alimenta de tubarões. Não deveria, né, assim, no sentido de que são espécies ameaçadas de extinção, então assim, esse consumo deveria ser um pouquinho mais controlado, né, vamos assim dizer. A gente tem que ter essa preocupação, né, do que a gente está comendo, se o bicho está em extinção, está ameaçado ou não. Então, no caso dos tubarões, é legal a gente sempre ficar atento, né, até porque tubarão é cação, né, na hora de ser comercializado, ele é comercializado como cação. Aí o consumidor muitas vezes não sabe que espécie de cação que é, né, às vezes pode ser uma espécie que está ameaçada, enfim, então tem essa questão de conservação que é preocupante.
E também tem a questão da saúde, que também é muito importante, porque os tubarões, em sua maioria, são grandes predadores, são predadores de topo. Eles se alimentam de muitos peixes, inclusive essa é uma das importâncias ecológicas do tubarão, dos tubarões, né? Manter esse equilíbrio ecológico. E quando ele vai se alimentando de peixes, se os peixes estão contaminados, ele também vai se contaminando. E aí ele vai acumulando isso, a gente chama isso de bioacumulação. E quando nós seres humanos comemos um tubarão, a gente também acaba se contaminando. Então existem diversos estudos, né, reportando a presença de mercúrio, de outros metais pesados na carne do cação, né, que é ingerido por consumidores e pode causar sérios problemas de saúde nas pessoas, né? Tanto que, por exemplo, gestantes e crianças pequenas não devem comer cação, né? Isso é uma coisa que os médicos proíbem justamente por conta desse risco. E agora, né, tem também essa questão de cocaína, de outros tipos de substâncias químicas que podem ser prejudiciais para quem está ingerindo a carne de cação. Então, fica aí, né, registrada essa nossa preocupação diante do que representa esse achado. E se você gosta de tubarões, se você quer saber um pouco mais sobre esses animais que são incríveis, a gente tem um vídeo super completo contando a evolução e a diversidade dos tubarões. Vou deixar aqui aparecendo no vídeo para vocês assistirem e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.